Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio desse vídeo de hoje, o tema desse vídeo de hoje é como não deixar a ansiedade te impedir de fazer quem você ama parar de beber. Então, o que eu percebo, tá? Você que é familiar ou que deseja fazer alguém parar de beber, um dos problemas ou um dos obstáculos que surge no seu caminho é justamente a sua ansiedade. E ela pode se manifestar de várias formas. E às vezes, eu vou te falar de uma forma aqui que ela aparece, que você, ao mesmo tempo, sofre com a ansiedade, você acha que a ansiedade vai resolver o problema. E talvez você vai ouvir e vai ficar um pouco até bravo ou brava comigo pelo que eu vou falar na live de hoje, mas porque de alguma forma, por mais que isso que eu vou falar, que essa sua ansiedade nesse momento, você queira se livrar dela, talvez você não queira tanto assim. E eu vou te mostrar na live de hoje como identificar a sua ansiedade, como identificar esse desejo secreto que você tem e talvez não saiba que tem, que te prende no ciclo da ansiedade e faz com que você sofra e que de maneira alguma, inclusive que atrapalhe você na jornada de fazer quem você ama parar de beber. Mas a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: você vive numa situação em que alguém que você ama bebe demais. E certamente, você está me assistindo, essa pessoa segue bebendo demais e as chances são de que ela não tenha parado de beber ou não tenha parado de beber de uma forma sólida e aconteçam várias coisas preocupantes. E que você se sinta realmente muito ansioso, muito ansiosa, transtornado, com medo de tudo que pode acontecer e às vezes até com raiva. Às vezes até quando essa pessoa chega em casa, dá vontade de descarregar tudo na cara dela, mesmo sabendo às vezes que essa pessoa não vai te ouvir, mesmo sabendo às vezes que vai virar uma briga. E que em alguns momentos você talvez perca noites de sono e fica mais estressado, mais impulsivo e acaba não conseguindo nem pensar com clareza sobre como resolver as coisas. E no fim das contas acaba tendo mais discussões cansativas que eu sei que você não aguenta mais, que não levam a nada e que são muito desgastantes para você. Faz sentido você sentir ansiedade? Tem gente que me fala assim: Vitor, olha só, será que eu não estou começando a ficar... será que não tem algo de errado comigo? Porque eu me preocupo com o meu familiar que bebe demais. E eu acredito que não tem nada de errado, que é natural, é super natural você se preocupar. Você ficar preocupado quando alguém que você ama está tendo um comportamento autodestrutivo. Afinal de contas, o alcoolismo é uma doença e ninguém está livre dessa doença, então faz todo sentido, não tem nada de errado você se preocupar com isso. E você querer fazer essa pessoa parar de beber. E você querer coisas melhores para quem você ama. E eu não estou falando em absoluto aqui que você deve simplesmente fechar os olhos e parar de se preocupar com o seu familiar. Afinal de contas, é natural. Por exemplo, uma namorada que seja ficar preocupada com o namorado, ou o namorado ficar preocupado com a namorada, uma mãe ficar preocupada com um filho ficar preocupado com o pai. É natural ficar preocupado com alguém que você ama. Às vezes sai para beber e você não sabe o que pode acontecer. Ou às vezes continua bebendo, mesmo tendo problemas de saúde, natural. Como é que não vai sentir preocupação? Como é que não vai se preocupar ou ter algum tipo de sentimento desagradável, às vezes até? É um sinal até de que você está vivo, que você está viva. É um jeito do seu organismo, é um jeito de você perceber o perigo, sentir desconforto. Só que o que eu estou dizendo aqui não é para você fechar os olhos para isso. É para você, de fato, usar a sua ansiedade, que é um mecanismo natural, a seu favor. E a ansiedade aqui, a ideia é você usar a ansiedade a seu favor, ela tem um conceito parecido com da temperatura corporal. Eu não sei se talvez você sabe, talvez você não saiba disso, mas eu acredito que talvez todo mundo saiba, que nós temos uma temperatura corporal ideal. Que se a gente tiver uma elevação na nossa temperatura corporal, isso é febre, isso é indicativo de um problema. Agora, se a gente também tiver uma redução na temperatura corporal, isso é hipotermia. Então, isso também não é o ideal. A ansiedade também é um sinal do corpo, é um sinal do nosso organismo de buscar proteção, de buscar resolver problemas. A questão é quando a ansiedade está de mais ou quando a ansiedade está de menos.
aí se torna um problema. Você já pensou, eu vou colocar isso em outros termos, se você não tivesse ansiedade, você não estaria vivo, você não estaria viva. Não tem como. Imagina só, você vai atravessar a rua, se você não sentir ansiedade, você não vai nem olhar para os lados, talvez, e você vai ser atropelado. Ansiedade é necessária para que a gente se cuide, para que a gente se proteja, para que a gente tome ações que levem a gente a ter uma vida melhor, a proteger a nós e alguém que a gente ama. Então, assim, a ideia é a seguinte. Eu vou pegar uma situação. Vamos imaginar aqui, isso serve para qualquer outro familiar, tá? Se você for de outro relacionamento, pega o exemplo e encaixa na sua situação, tá? Que não tem como eu fazer igual para todos, mas você vai entender o conceito que tem por trás do que eu vou dizer, mas eu vou usar uma situação de exemplo. Imagine então que uma mãe tem um filho que saiu para beber. Vai sentir, ou um pai, tá? Um pai. É difícil manter um exemplo só, porque serve para várias outras situações. Essa mãe vai sentir a ansiedade desse filho naturalmente, porque sabe dos riscos. Mas olha só o que acontece. No outro dia, ele vai lá e sai para beber de novo. E depois de novo. E depois de novo. E depois de novo. E depois de novo. Como é que não vai ficar cada vez mais ansiosa? O problema não está diminuindo, ele está aumentando, ele continua, às vezes até pior. Então, como é que não vai sentir tão ansiedade? Porque você começa a perceber, e aí você vai lá e tenta aconselhar esse filho. E não dá em nada. Você vai lá e tenta conversar com essa pessoa. E isso não se resolve. E essa pessoa começa a ficar talvez até mais resistente com você. Até mais resistente em relação à ideia de parar de beber. E aí o relacionamento de vocês vai ficando cada vez mais distante. E você começa a perceber que nada que você faça ou fale tem resultados. Como é que você não vai sentir ansiedade em situações desse jeito? Só que é o seguinte, faz sentido você sentir ansiedade nesse momento, nessas situações. O problema é qual? Que você tem duas formas então de você lidar com isso. Duas formas. Uma é você tentar meramente fingir que não está acontecendo nada. Eu não acredito que isso vai levar muito longe. Eu não acredito que isso vai levar muito longe. Você tentar meramente se importar menos. Eu não acredito que isso vai tornar a sua vida mais valiosa. Eu não acredito de verdade. Ainda mais quando tem muito o que fazer. Né? Tem muito o que se fazer. Então, o que eu acho que mais alivia a ansiedade é você usar a sua ansiedade para aprender e para se capacitar para resolver o problema. De verdade, você se preparar para conduzir as situações que o alcoolismo apresenta. Porque a ansiedade ela é um cálculo entre o tamanho que você enxerga o problema, né? Você pode enxergar o problema de uma forma exagerada? Pode. Você pode enxergar o problema até de uma forma menor do que ele é, mas ele é um cálculo do tamanho que você enxerga o problema e do tamanho que você acredita que é capaz de lidar. Eu vejo pessoas tendo ansiedade de duas formas. Ou achando que não sabem nada, se fechando e não fazendo nada para se capacitar mais. Ou pelo contrário, exagerando o tanto que acham que sabem, e aí não tem resultados melhores, e aí começam a se apavorar quando vê que o problema só piora. Então qual que é a saída para isso? É você ter um olhar realista sobre o que você está fazendo e sobre o que é possível fazer. Porque muitas vezes a pessoa fica ansiosa e vai fazer o quê? Vai parar de tentar entender. Tem gente que começa a assistir a minha live, começa a assistir meus vídeos e começa a olhar e fala assim, puxa, mas o que você está dizendo não é exatamente o que eu faço. E quando eu percebo que existe algo que seria mais interessante do que aquilo que eu faço, eu me sinto mal e eu não quero nem ver, Vitor. Porque é desconfortável e eu te entendo. Eu te entendo. Eu também não gosto, sabe? Eu também não acho gostoso. Eu aprendi a gostar. Mas eu também nunca fui de achar muito gostoso, mas é algo que faz parte de um processo de aprendizado. Cada vez que você aprende uma coisa nova, é uma constatação de que você não sabe de tudo. E a gente precisa ter essa certa realidade, esse certo realismo, essa certa abertura para a gente poder lidar com as situações como elas precisam ser lidadas, né? E uma forma de evitar a ansiedade é não se preparando, é com arrogância às vezes, ou até com exagero de catástrofe, achar que, meu Deus do céu, isso vai ser impossível de ser lidado. E aí não consegue nem prestar atenção na live, não consegue nem prestar atenção no vídeo. Percebe? A sua ansiedade ela tem uma função que é resolver o problema.
Não é ficar ruminando. Não é ficar ruminando. Eu vou te dar um exemplo. Um exemplo sobre como a ansiedade pode te afetar para lidar com o alcoolismo, de quem você ama. Quando eu comecei a aprender a lidar com alcoolistas, eu sentia muita ansiedade em alguns momentos particulares que hoje eu não sinto mais. E talvez hoje você sinta ansiedade, talvez até mais do que eu sentia na época, quando você escuta algumas coisas do alcoolista. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, acontecia muito comigo. Me tirava do centro. Eu quase não conseguia prestar atenção quando eu estava conversando com o alcoolista. Bem no começo do meu treinamento, quando eles diziam, por exemplo, para mim, que gostavam muito de beber. Nossa, eu adoro beber. Eu acho beber muito prazeroso. E eu ficava como? Eu ficava preocupado, porque tudo na vida deles estava ficando ruim e eles estavam me dizendo que gostavam de beber. E eu achava que eu tinha que ficar debatendo isso com eles. E aí eu ficava preocupado. E aí quando eu entendi, e aí eu ficava debatendo com eles e eles reagiam pior ainda. Resistiam mais, porque eu não sabia fazer direito. E aí eu colhi um resultado ruim, eu ficava mais ansioso. E aí quando eu comecei a entender formas melhores de conversar e até de ajudar, e comecei a entender que gostar de beber, por exemplo, não é impedimento de nada, que os alcoolistas param de beber e que isso não faz diferença nenhuma se eles acham que beber é gostoso, se eles acham que beber relaxa. A maioria acha isso, isso não faz diferença alguma. Se dependesse disso para o alcoolista parar de beber, ninguém nunca ia parar de beber, ou quase ninguém. Então, né, na medida que você começa a entender isso, você já começa a ter mais realismo e uma expectativa mais realista sobre o que está acontecendo. Quando você começa a perceber isso. E o que acontece? Quando eu comecei a entender melhor que isso não era um impedimento, e eu conseguia fazer eles criarem consciência sobre parar de beber, quando eu abordava eles de outras formas, eu comecei a sentir muito menos ansiedade. E é um processo natural. É um processo natural. Tem várias alunas minhas que me dizem isso. Que quando elas começam de verdade, fazer os exercícios, testar os exercícios de comunicação, aplicar isso, elas começam a sentir isso muito mais natural. E isso já é suficiente para baixar muito da ansiedade. Porque aumenta a sua capacidade de lidar com o alcoolismo de quem você ama. Mas tem gente que diz o seguinte: Vitor, mas eu fico transtornado ou transtornada quando minha filha, quando meu marido sai para beber. Como é que eu vou parar de ficar ansiosa se eu sei que existe um risco? Se eu sei que essa pessoa saiu para beber, se eu sei que muitas vezes talvez os amigos chamam para beber, como é que eu não vou ficar ansioso ou ansiosa? Sabe como é que você pode não ficar ansioso ou ansiosa? Primeiro que não tenta não ficar ansioso ou ansiosa. Não tente não ficar. Porque se você começar a falar, não, eu não posso ficar ansioso, já cria uma ansiedade de não ficar ansioso. Então, relaxa. Primeiro, olha, observa. Começa a avaliar com precisão. Quando você está ansioso ou ansiosa, talvez você já tenha percebido ou talvez não, mas na sua cabeça vão existir vários pensamentos. Pensamentos que estão fazendo você sentir ansiedade. Pensamentos esses que muitas vezes você toma como fatos sobre o risco que vai ter, sobre o risco que tem dessa pessoa que você ama ter saído, sobre como você imagina. Se você começa, por exemplo, a pensar que ele disse que gosta de beber, isso significa que ele nunca vai parar de beber, como é que você acha que você vai se sentir? Ou os amigos dele chamam para beber, então nunca vai parar de beber, como é que você acha que você vai se sentir? Se você começar a imaginar todas as coisas terríveis que podem acontecer, que não são impossíveis, como é que você acha que vai se sentir? Ansiosa ou ansioso. Então começa a avaliar com mais precisão as suas previsões. Não assuma que os seus pensamentos são fatos. Não se agarra nessa ideia de que você sempre acerta. E tem gente que coloca uma ideia assim que tem um sexto sentido. Eu tenho sexto sentido, eu prevejo que alguma coisa deu errada. Fizeram uma pesquisa com centenas, milhares de pessoas e avaliaram pessoas muito ansiosas que fazem muitas previsões a respeito de problemas que podem acontecer. E mais do que 85% das previsões que eram feitas nunca aconteceram, depois de anos. Nunca aconteceram. Porque pessoas que são muito ansiosas, elas preveem um exagero no risco. Não é que o risco não exista, mas elas exageram, elas amplificam, elas catastrofizam o que pode acontecer e alimentam e acreditam nesse pensamento. Então começa a avaliar qual é o risco real, tenta colocar mais objetividade no risco real que existe em cada situação que você se preocupa.
Começa a colocar, não dá tanto crédito para o seu pensamento ansioso. Começa a avaliar o seu pensamento, a calcular o risco pontual e perceber, será que eu não estou exagerando o risco? Porque você deve sim se preocupar na medida em que a preocupação esteja relacionada a resolver o problema. Então para pensar qual é o risco e quais são as ações que você pode tomar para reduzir esse risco. E raramente essas ações são tomadas de madrugada. Raramente. E você pode também cair na armadilha de achar que a preocupação é uma maneira de resolver o problema. E aí tem gente que se preocupa e quando fala, olha, para de se preocupar, essa pessoa fica brava, porque ela tem algumas crenças secretas que talvez nunca tenha percebido sobre a importância da preocupação. Vamos examinar um pouco a preocupação? Preocupação é necessária, né? Imagina se eu não me preocupar, se você não se preocupasse com nada na sua vida. O que ia acontecer? A sua vida ia, talvez, você não faria muitas coisas que são importantes para você. Agora, a preocupação serve para resolver o problema. Na medida em que você se preocupa por se preocupar, porque de alguma forma talvez você tenha uma crença secreta que nem você se deu conta, que na sua cabeça você iguala se preocupar com resolver o problema, você está perdido, está perdida. Porque você vai começar a se preocupar como forma de se sentir melhor. E aí você vai viciar em se preocupar. Então essa é a primeira crença secreta. Você acreditar que é absolutamente irracional. Mas pode ser que você tenha essa crença irracional. Examine a sua cabeça. Que a preocupação é igual a resolver o problema. Ah, Vitor, olha só, mais uma crença secreta sobre a preocupação. Você acreditar que pessoas responsáveis são pessoas muito preocupadas. Ah, boa mãe que sou, eu como amo essa pessoa, ela saiu para beber, eu só vou dormir a hora que ela voltar. Porque eu acredito que pessoas que amam se preocupam. É mesmo? É mesmo? Pessoa que ama se preocupa? Será que é mesmo? A gente pode colocar assim, olha, quem ama se preocupa, tá. Mas até que ponto? Será que a preocupação por si só, por natureza, faz de você uma pessoa que ama mais ou que é mais responsável? Eu não acredito nisso. Eu vou te mostrar por que eu não acredito nisso. Porque eu acredito que a preocupação serve na medida em que ela vira alguma ação. Tem gente que acredita que só de se preocupar, de só estar sofrendo, está fazendo alguma coisa. Ah, Vitor, mas pelo menos eu estou preocupado, pelo menos eu estou preocupada. Então, eu já fico mais aliviado, porque eu não consigo tolerar a ideia de que nesse momento eu não posso fazer nada a respeito. Então, eu me alivio, eu luto contra a realidade que nesse segundo agora, o melhor que eu posso fazer é o que eu estou fazendo agora, e eu começo a me preocupar como uma forma de me rebelar contra a realidade, como uma forma de me rebelar contra aquilo que eu não posso controlar. E aí a preocupação vai te levando tão longe, mas tão longe daquilo que você pode controlar, que você não faz nem o que você pode controlar. Faz sentido isso para você? E daí a sensação que você fica é como se você estivesse fazendo alguma coisa. E eu sei que você pode ter a crença assim, de que você só vai conseguir descansar a hora que você tiver certeza que está tudo bem. Mas a verdade, a realidade é que é o seguinte: acontece um monte de coisa que você não quer. Muitos dos seus planos e dos meus planos ou dos planos de qualquer um não vão sair como a gente queria. Vão acontecer coisas terríveis que a gente não tem como ter certeza que não vão acontecer. Existe um nível de incerteza na vida, existe dor na vida, existem várias coisas que a gente não tem o que fazer a respeito. E quanto mais você se rebelar contra coisas que você não tem o que fazer a respeito, menos atenção você vai dar e menos cabeça você vai ter para lidar com aquilo que está sob o seu controle. Quantas vezes tem gente que chega me dizendo assim, ai, Vitor, eu tô doente porque, olha, eu há 10 anos eu cuido do meu filho, eu já perdi minha saúde, não melhorou nada. Não, há 10 anos você está viciada em ficar preocupada e não sabe como lidar com o seu filho. E o seu vício em preocupação te afastou do seu filho, te afastou do resultado, te afastou de você mesmo.
E talvez, se você é um bom preocupado, uma boa preocupada, você talvez até fique com raiva do que eu estou falando. Porque você deve imaginar, talvez, que a preocupação é sua tábua de salvação. Vitor, mas eu sou preocupada. Na minha cabeça, ser preocupada é ser amorosa. Na minha cabeça, ser preocupada significa que eu tenho valor. Na minha cabeça, a única forma de ter segurança na vida é sendo preocupado. Mas não é. Já pensou? Você já pensou, sei lá, você vai um advogado. Você vai lá, sei lá, alguém te processa de uma forma injusta. E aí o seu advogado de defesa, ele olha para o seu processo e alguém te processa de coisas horrorosas. E aí você contrata um advogado. E esse seu advogado vai te ajudar a resolver o seu problema. Olha, provar que você é inocente. E aí esse seu advogado, ele está muito preocupado, ele está apavorado, ele está, meu Deus do céu, tudo de ruim que pode acontecer, meu Deus, mas e se o juiz ler dessa forma? E se o promotor fazer isso, fazer aquilo? Você vai sentir segurança nesse advogado? Você vai sentir firmeza nesse advogado? Eu acho que não. Agora, se esse advogado que vai te defender, ele também está de boa. Ah, quer saber? Eu vou escrever a sua defesa meia hora antes da hora do julgamento. Se der tempo, não, nem relaxa, não precisa nem ir na audiência, não dá nada. Você acha que você ia se sentir bem protegida ou bem protegido por esse advogado? Não ia, né? Então a preocupação, ela não é igual à segurança, ela não é igual a desempenho, ela não é igual a amor. Não é. E qualquer pensamento que você tenha de que a preocupação é você resolvendo o problema, é você se enganando. É você se enganando e você criando o sofrimento que você tem em relação a coisas que talvez você não possa controlar, incertezas que são necessárias na vida, que fazem parte da vida. São pequenas rebeliões que você faz contra a realidade, que te deixam mais fraco, mais fraca, que te deixam mais incapaz de resolver o problema que você tem. Então é o seguinte, o que você precisa? Não tem, olha, você tem um problema. Seu problema, ó, a pessoa que você ama bebe demais. Isso é um problema para você? Então, qual que é a melhor forma de você resolver esse problema? Aprendendo a fazer isso, aprendendo a lidar com essa pessoa. Treinando as habilidades que são necessárias, desenvolvendo a sua capacidade para fazer isso acontecer. Não é se preocupar que vai te deixar mais segura. Talvez você tenha acreditado isso de alguma forma, nisso. De que, olha, quanto mais preocupado eu me sinto, mais tranquilo, mais seguro eu fico, mas você não fica mais preparado, e é para isso que serve a ansiedade. Então, cuidado, olha só, às vezes e eu não estou falando para você ignorar os problemas, estou falando para você, olha, agir com a mesma intensidade que você, ou mais, ao invés de se preocupar, haja. Ao invés de se preocupar, se prepare, porque o jeito errado de você fazer isso é você começar, a hora que você está muito ansioso ou muito ansiosa, você ficar imaginando tudo que de pior pode acontecer. Como se o risco fosse gigantesco. E aí você fica remoendo tudo de ruim que poderia acontecer, mesmo que seja extremamente improvável. E aí você fica tentando evitar qualquer dano, qualquer erro, qualquer incerteza. E aí o que acontece? Mesmo que seja extremamente improvável, você começa a imaginar todos os e se. Ah, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Sem chegar em lugar nenhum. Isso é uma forma abstrata de você se livrar da ideia de que naquele momento talvez exista uma incerteza que você precisa tolerar. Ou algo que não está no seu controle, que a sua atenção precisa ficar onde você tem controle. Então o jeito certo, uma boa forma de lidar com as preocupações é o seguinte: você justamente olhar para os seus pensamentos, procurar essas crenças secretas que eu falei. Veja se não tem alguma delas em você. E examina de verdade. E olha de verdade, porque são crenças secretas, que a maior parte das pessoas não percebe de cara que tem essas crenças. De que se preocupar é igual a resolver o problema, de que se preocupar é uma boa forma de se sentir mais seguro, de se preocupar é igual a ser mais responsável, ou ser mais amoroso, ou uma prova de amor é que eu me preocupo. Ou se preocupar é melhor do que não fazer nada, mesmo quando não há nada a ser feito. São crenças secretas que muitas pessoas se agarram para se sentir melhor e, no final das contas, não lidar com a causa real, com a preocupação real, com a imaginação real, com o pensamento desconfortável do que pode acontecer. Então, uma boa forma é você entrar de cara e examinar os seus pensamentos. Imaginar qual é o maior medo que você tem.
e se preparar para reduzir esse medo da melhor forma que você puder. Da melhor forma que você puder. E lembrando o seguinte, que com a cabeça tranquila e mais descansada, você vai poder tomar melhores decisões. E quanto mais preparado ou mais preparada você estiver, melhor. E agora eu vou te dar uma dica aplicável, que vai provocar você, que vai te tirar da sua zona de conforto, que metade que está me assistindo aqui não vai querer fazer, e a metade que fizer vai sentir uma diferença assim, ó, que até a semana que vem já vai se sentir muito menos ansioso. Mas metade que vai me ouvir aqui vai achar absurdo e não vai querer fazer de jeito nenhum esse pequeno passo aplicável que eu vou te dar. Se você é uma pessoa que se preocupa muito, que fica muito ansiosa, eu vou te dar uma dica para você aplicar já hoje. Caso você tenha dificuldade de parar de se preocupar, mesmo quando você sabe que isso não está te ajudando a resolver o problema, ao invés de ficar horas e horas ruminando, pensando, faz o seguinte, faça um desafio que eu vou te propor. Separa e determina um tempo em que você vai se preocupar. Vamos dizer assim, você está lá sentado no sofá da sala da sua casa, e aí você começa a pensar sobre um monte de coisa ruim, ou você está deitada na cama, preocupada com um monte de coisa ruim. Você vai levantar, você vai para a primeira mesa que você encontrar, uma mesa afastada do local que você dorme, e você vai pegar um papel e uma caneta. Um papel e uma caneta, tá? E você vai colocar ali 20 a 30 minutos, em que você vai ficar sentado, sem fazer absolutamente nada, só se preocupando. É o contrário do que a Socorro está dizendo. Socorro, essa pode ser boa para um outro momento, tá? Mas o que eu estou fazendo aqui, ó, esse exercício que eu estou dando, ele é desconfortável, ele é desagradável e ele é altamente eficiente. Nesses 20 a 30 minutos você vai sentar e vai começar a escrever. Tudo de ruim, você separou, você não vai pegar o seu celular para fazer mais nada. Você vai determinar, eu vou me preocupar, eu não vou olhar mais para nada, eu não vou assistir TV, eu não vou ouvir música, eu vou ficar 20 a 30 minutos me preocupando. E vou colocar no papel tudo que vier na minha cabeça de preocupação. Vai ficar ali, ó, sofrendo, fritando. Sabe o que vai acontecer? E pensando num plano de como resolver aquilo. Você vai concentrar a sua preocupação. E se você fizer isso bem feito mesmo, você vai se sentir desconfortável fazendo isso. Você vai começar a imaginar tudo de ruim que pode acontecer. E você leva ao absurdo, começa a escrever tudo de ruim que poderia acontecer. É o momento da preocupação. Você vai perceber que quando você para fazer só isso, começa a ficar chato. Começa a ficar chato e absurdo. Experimenta. Começa a ficar chato e absurdo, porque você para se concentrar para entrar em contato com o sentimento, para entrar em contato com o problema. Você não fica fazendo 1000 coisas enquanto vai se preocupando no plano de fundo. Você vai parar e vai examinar. Tá, eu vou me preocupar. E vai ficar ali até acabar o timer. Bota um timer no seu celular. 20 a 30 minutos. Vai ficar chato pra caramba. E você vai ter um monte de coisa anotada sobre o que você pensou. E daí você vai guardar. No outro dia, se você tiver de novo, preocupado, não consegue parar, vai pro cantinho de se preocupar. E vai ficar lá, 20 minutos. Se preocupando. Porque experimenta fazer o contrário. Experimenta fazer o contrário. Para de pensar. Para de pensar. Você não vai conseguir parar de pensar. Relaxa. Talvez você consiga, talvez não. Agora, quando você dá para sua cabeça, olha, agora eu vou fazer isso, você vai começar a criar, vai o quê? O seu corpo vai começar a disparar adrenalina, você vai começar, a sua adrenal vai começar, o seu sistema nervoso simpático vai se acionar, o seu corpo vai começar a reagir, o seu coração vai acelerar, sua respiração vai ficar curta, você vai ficar tensa, você vai ficar ansiosa, preocupada, a adrenalina vai ficar 1000 e a sua cabeça vai ficar ruminando, você vai ficar pensando 1001 coisas. E sabe o que você vai fazer? Vai se agarrar nesse sentimento. Vai se aprofundar, vai surfar como se fosse um surfista numa onda gigantesca. E você vai se concentrar nesse pensamento. Sabe o que vai acontecer com o seu corpo nessa hora? Ele vai entender, falar, tá, eu estou me preparando para a ação. Então, ok, eu posso relaxar. Porque eu estou me preparando para a ação. Porque pensa só o seguinte, se você fica preocupado e vai fazendo outra coisa e a sua cabeça não larga daquilo, é como se viesse uma vozinha lá no fundo que fala o seguinte, mas você não está pensando em tudo que poderia ter pensado.
Ai, mas porque você está fazendo outras coisas. Então para, se preocupa, coloca no papel e você vai ver o tanto de besteira que vai sair nesse papel. O tanto de coisa ridícula e absurda que vai sair nesse papel. Só que ela tem que sair da sua cabeça. Igual uma necessidade fisiológica, ela tem que sair da sua cabeça. Tem que cansar de se preocupar. Porque os alcoolistas que chegavam, né, quando eu comecei a fazer o grupo de motivação para alcoolistas que não queriam parar de beber, no meio do caminho, uma das coisas que eu imaginei era causar um forte impacto emocional. Nossa, fortes impactos emocionais fazem as pessoas mudarem, né? Parece óbvio, parece genial. Aí foi lá o Vitor, genial, com a ideia maravilhosa que ele teve. Vamos falar sobre as emoções. Foi horrível, foi péssimo, foi um desastre, foi horrível. Não foi o meu melhor momento. Os pacientes ficaram mal pra caramba, vixe. A gente começou a falar sobre como você impacta a sua família. Como será que os seus filhos te veem? Será que você é o pai que você queria ser? Vamos começar por aí. Não que nunca tenha que entrar nesse assunto, mas estrategicamente começar por aí é começar muito pesado. Entende que o alcoolista parece fortão, ele parece muito resistente, ele parece brabão, né? Ele parece, ele não se afeta com nada. Mas, cara, se você começa a mexer em certas coisas na hora errada, ele desmonta igual um castelo de areia. E é lamentável, é triste. É triste, não é legal. Não é legal. Se você ama essa pessoa, não começa por aí. Não, vamos falar da história do seu pai que morreu na sua infância. Não vamos começar por aí, não. Vamos criar uma estrutura um pouco melhor. Depois a gente vai chegar lá. Mas não, né? Cuidado. Esse mito, assim, não. Primeiro tem que tratar os traumas, depois a pessoa para de beber. Cara, olha, eu vou te dizer, 20% dos pacientes que eu recebia já tinham passado 10, 15 anos de terapias que o terapeuta não tinha entendido isso. De que a pessoa não vai parar de beber se não cuidar primeiro do alcoolismo, depois que trata o resto. Tem até um post que eu coloquei lá sobre, né? Mas aí eu já estou começando a ficar muito técnico. Deixa pra lá. Deu para entender, né? A ideia é ter timing para lidar com o alcoolista. Tem que ter o timing, né? A ansiedade é igual a temperatura corporal, né? Ela tem que estar para cima. Se ela estiver exagerada, ela é ruim. Se ela estiver para baixo, também é ruim. Se você não pensa nos problemas que você tem, você não faz algo para resolver eles, a sua ansiedade vai estar, né, abaixo. Então, cuidado com isso. Então, eu vou dar um exercício light para você. Um exercício light, para encerrar a noite light. Já está quase 9 horas da noite. É um exercício que, olha, se você que achou que eu estava ficando louco até agora com o que eu falei, você vai achar que eu estou ficando mais louco ainda. Mas em minha defesa, tá? Não estou dizendo que eu não sou louco. Até porque qualquer louco diz que não é louco. Eu não estou dizendo que eu não sou louco. Mas em minha defesa, eu vou dizer para você que eu não inventei essas coisas. Não fui eu que inventei. Eu adoraria ter sido eu que inventei. São coisas que eu estudei, que eu testei, que já vi que funcionam. E aí é o seguinte, essa técnica que eu vou te dizer, ela vai exigir de você um pouco de entendimento sobre o funcionamento do corpo e da mente humana. Eu não sei se você já percebeu, mas é mais fácil perceber que as emoções interferem no seu corpo. Por exemplo, quando você está com raiva de alguém, como é que você costuma ficar? Como é que fica o seu rosto? Quando você está triste, como é que você fica? Né? Quando você está ansioso, ansiosa, como é que você fica? Tenso. As emoções, mesmo que sutilmente, né? Eu tô fazendo uma caricatura aqui, mas mesmo que sutilmente, elas interferem no seu corpo. Isso é claro, não é? Qualquer um percebe isso facilmente, não percebe? As emoções e os nossos pensamentos interferem até com a nossa postura corporal. Então, é fácil para você entender, né, Elizabeth? Né, Miriam? Né, Cíntia? Né? É fácil para você, talvez, entender que a sua mente e os seus sentimentos, né, o seu pensamento e os seus sentimentos interferem com a sua postura corporal, com as suas expressões faciais, né? Olha, eu tentando não parecer louco. Não, eu quero que você entenda isso. Porque senão você não vai tentar, você vai achar uma maluquice e não vai tentar. E para mim o mais importante é que você teste isso. Então, eu vou te ensinar uma técnica para lidar com ansiedade, com preocupação, com momentos em que você estiver ruminando muitas coisas. E para lidar também com a raiva. Mas eu tenho culpa se ela parece ridícula?
Parece ridícula, mas ela existe e ela é muito eficaz. E eu uso isso. E eu vou te dar de presente agora. E o nome dessa técnica se chama meio sorriso e mãos dispostas. E como é que é? É uma técnica que, através da sua postura corporal, você vai enviar uma mensagem para o seu cérebro. E você vai mandar uma comunicação para a sua mente de que você está aceitando a realidade. Mesmo quando isso não for algo muito claro, não for que você, eu não estou aceitando a realidade. E aceitar a realidade não é se conformar. Aceitar a realidade é parar de ruminar o que você não pode controlar. É você ter uma postura de justamente realismo e encarar a vida. Isso é aceitar a realidade. E você pode aceitar a realidade com o seu corpo se você fizer essa postura que eu vou fazer agora. Primeiro eu vou te ensinar no rosto, meio sorriso. Você vai relaxar o seu rosto. Relaxa agora, faz agora comigo aqui, ó. Faz agora comigo aqui, tá? Se for difícil, pressiona os músculos do seu rosto, contrai e aí relaxa. Postura serena. E aí você vai pegar os seus lábios e vai levantar só um pouquinho. Você vai fazer um meio sorriso, só o suficiente para você sentir. Ó, você vai os dentes um pouco separados uns dos outros, relaxa a mandíbula, relaxa aqui. Presta atenção, se precisar fecha os olhos, se concentra no seu rosto e você vai levantar, só abre os olhos agora para olhar eu fazer, ó. Meio sorriso, só o suficiente para você sentir os seus lábios. Essa é uma postura. E a outra postura que você vai fazer, eu não sei se você está sentado ou deitado, você vai colocar as mãos, as palmas das suas mãos para cima, os polegares para os lados assim. E você vai pegar as suas mãos e vai colocar no colo, né? Não vou conseguir mostrar, mas imagina que você coloca no colo as mãos. Você vai colocar assim, ó, em cima das suas pernas. E você vai colocar meio sorriso e mãos dispostas. Como é que é? Como é que você se sente nessa postura? Uma postura de aceitação. Eu me sinto um pouco mais disposto a aceitar a realidade. Por exemplo, raiva tende a diminuir quando você faz isso. E eu sei, quando você não tiver raiva, quando você estiver com raiva, tentar fazer essa postura, a sua cabeça vai dizer, não faça isso. Mas, faça isso. Só que se você rir, se você rir, não vai funcionar. Por quê? Você vai passar uma mensagem para o cérebro de disposição. Se você sorrir demais, não funciona. Não funciona. É meio sorriso. É só o suficiente para você sentir os lábios. E aí, você vai mandar uma mensagem para o seu cérebro através do seu corpo. Então tá, gente. Seguinte, foi um prazer. E uma boa noite. Durma sem preocupação. Boa noite também, Rita. Foi um prazer.